Matemática básica, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Vamos começar com o MDC, né? Máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum é MDC e o mínimo múltiplo comum é o MMC. Começando com o MDC. Para o máximo divisor comum, eu vou mostrar a vocês duas maneiras e vocês podem escolher o mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar fazendo o MDC entre os números 20 e 36, tá? Bom, a primeira coisa que vamos fazer aqui é a fatoração em fatores primos, né? Vamos começar com o 20 separado. Então 20 dá para dividir por 2? Dá, fica 10. 10 ainda dá por 2, fica 5. Agora o 5 só dá por 5, né? Então 5 dividido por 5 é 1. Fechou. Então fizemos a fatoração do número 20, né? Então 20 ele pode ser reescrito em fatores primos da seguinte maneira: 2 elevado ao quadrado vezes 5. Por que 2 elevado ao quadrado? Porque temos o 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes aqui em cima, né? Agora vamos dividir, ou melhor, vamos fatorar o número 36. Então 36 dividido por 2 é 18, 18 dividido por 2 é 9. Agora só dar por 3, né? Então 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Fechou. Então o 36 pode ser reescrito da seguinte forma: o 2 ao quadrado vezes o 3 também ao quadrado, né? Porque é ele multiplicado duas vezes. Bom, feito isso, nós vamos pegar esses números e esses aqui, vamos colocar lado a lado para compararmos algumas coisas. Então o 20 ele pode ser escrito como 20 ao quadrado vezes 5 e o 36 também, né? 2 elevado ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, precisamos agora encontrar os números comuns entre o 20 e entre o 36. Então, quais os números são comuns entre o 20 e o 36? É o número 2, tá? Então, eu vou pegar o número 2. Dessa forma, o MDC entre o número 20 e o número 36 é o 2 ao quadrado. Eu pego ele completo, tá? São comuns entre o 20 e entre o 36, tá? E 2 ao quadrado é o 4. Então, o número 4 é o máximo divisor comum. O número 4 é o maior número em que consigo dividir o número 20 e o número 36 ao mesmo tempo. Você pode perguntar: poxa, mas e se fosse, né? Por exemplo, eu tivesse aqui 2 ao cubo e 2 ao quadrado, né? Vezes 5 aqui, vezes 3 aqui, por exemplo, né? Neste caso, continua sendo o número 2, tá? É o número 2 o MDC, né? De x e y aqui, vai. É o número 2, tá? Só que os expoentes nós vamos pegar sempre o menor, tá? Por que o menor? Por causa disso, ó. Aqui em cima é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. E embaixo é 2 ao quadrado vezes 3. Perceba que o comum
entre o número de cima, que eu chamei de x, e entre o número de baixo, é o 2 ao quadrado, que é 4. Ou seja, quando for assim, sempre pega um número menor. Tá bom? Bom, agora eu vou mostrar a vocês um outro processo e vocês verifiquem qual que é o mais fácil para você, o mais rápido ou mais fácil, tá? O segundo processo eu gosto mais. Vamos a ele. Segundo processo do MDC. Vamos lá? Bom, vamos ainda fazer o MDC dos números 20 e 36. Então, o segundo processo é basicamente você fazer do número 20 e do número 36 ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Então, vamos lá. 20 dá para dividir por 2? Dá. Quantos que é? É 10. E o 36 também dá para dividir por 2? Dá. Quantos que é? 18. Neste caso, perceba que tanto 20 quanto 36, ambos foram divisíveis por 2. Então vamos circular ele aqui, vamos evidenciar ele, né? O 10 dá para dividir por 2 ainda? Dá. É 5. E o número 18 dá para dividir por 2? Dá. É o número 9. Como tanto o número 10 quanto o número 18 também foram divisíveis por 2, vamos circular o número 2, tá? Vamos evidenciar ele. Bom, o 5 e o 9. O 9 dá para dividir por 3, que fica 3 embaixo, né? O 5 não dá, eu baixo ele. Agora o 3 ainda continua dividindo por 3, que é 1, desce o 5. E o 5 fechou, tá? Então, como que funciona este método? Como o número 2, esses dois números aqui, o 2 em cima e o 2 embaixo, os dois foram utilizados para dividir tanto 20 quanto 36, né? Então, o produto deles, a multiplicação deles, né, que será o MDC do 20 e 34, ou seja, o MDC de 20 e 36, né, 36, é 2 vezes 2, né, que é 4. Ou seja, é praticamente igual o resultado anterior, claro, né? Mas eu achei esse método mais fácil, né? Só multiplicar os números que são divisíveis, né? Dos dois aqui, do 20, do 36, do 10 e do 18, tá? Ah, professor, mas e esses número 3 aqui, o número 3, né? Eles são iguais, eu não posso multiplicar? Não, não pode. Por quê? Porque o 5 não foi ao mesmo tempo que o 9 dividido por 3, tá? O 9 foi, o 5 não. Embaixo igualmente, o 3 foi divisível por 3, o 5 não. Então, o 3 eu não posso pegar, tá? Somente o número 2, tá bom? Não é a repetição desse número aqui, tá? Veja que o 2 eu consigo que seja divisível por 20 e 36. Já o 10, o 18 também eu consigo dividir por 36 e 20, né? Agora, o número 3 não. Tá bom? Então vamos para o próximo tópico, que é agora o MMC. MMC, né? Agora é o múltiplo mínimo comum. Vamos continuar usando ainda o número 20 e o número 36. Bom, o MMC nós utilizamos bastante para frações, né? O MMC é basicamente igual ao segundo método do MDC que eu mostrei anteriormente, né? Só vai diferir no final. Então vamos lá. O 20 dividido por 2 é 10, 36 dividido por 2 é 18. E continuo. O 10 por 2 é 5, 18 por 2 é 9.
Agora o 3. 9 por 3 é 3, desce o 5. O 3 por 3 é 1, desce o 5 e o 5 por 5 é 1. Fechou, né? Bom, feito isso, nós vamos agora multiplicar todos eles. Então, 2 vezes 2 vezes 3, né? Vamos multiplicar. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 12 é 36, 5 vezes 6 é 30, vai 3, 5 vezes 3, 15 mais 3, 8, 180. Então, a multiplicação de todos eles, quantos que é? 180. Então, 180 é o mínimo múltiplo comum entre os números 20 e os números 36. É como se você pegasse o número 20, né, e fizesse a tabuada dele. 20 vezes 1 é 20, 20 vezes 2 é 40, 20 vezes 3 é 60, 20 vezes 4 é 80 e por aí vai, né? E pegasse também a tabuada do 36. 36 vezes 1 é 36, 36 vezes 2 é 72, 36 vezes 3 é 144 e por aí vai, né? Em algum momento aqui vai aparecer o 180 e continua, né? Porque os múltiplos são infinitos, né? Então, o menor número que é múltiplo tanto do 20 quanto do 36 é o 180, tá bom? O conjunto dos números naturais, né? Começa lá 0, 1, 2, 3, ele é infinito, né? Infinito. Ou seja, não existe o máximo entre eles, só existe o mínimo múltiplo comum, né? Dos números naturais, tá? Vamos fazer alguns exercícios para fixar o que nós aprendemos aqui. Vamos lá. Um médico visita sua paciente a cada 15 dias. O farmacêutico visita a mesma paciente a cada 18. Se hoje foi a visita dos dois, então a visita deles juntos acontecerá em quantos dias, né? Então, para resolver, vamos pensar da seguinte forma. Imagine que você coloque aqui a tabuada do 15 e embaixo a tabuada do 18, né? Então, a tabuada do 15 é 15 vezes 1 é 15, 15 vezes 2 é 30, 15 vezes 3 é 45, 15 vezes 4 é 60 e por aí vai. 18 vezes 1 é 18, 18 vezes 2 é 36, 18 vezes 3 é 54 e por aí vai. Então, a pergunta é: qual que é o menor número que aparece tanto na tabuada do 15 quanto na tabuada do 18, né? Que seja comum entre eles, tá? Ou seja, isso aqui é MMC. Então vamos lá fazer o MMC do número 15 e do número 18, né? Então, 15 dividido por 2 não dá, mas 18 por 2 dá, né? Que é 9. 18 dividido por 2 é 9. Agora é só dar por 3. 15 dividido por 3 é 5, 9 dividido por 3 é 3. O 3 ainda dá por dividir por 3 é 1, desce o 5. 5 dividido por 5 é 1. No MMC, nós multiplicamos, né? Então, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 6 é 18. E 5 vezes 18 é 90, né? Ou seja, se o médico e o farmacêutico visitam a mesma paciente hoje, né? Daqui a 90 dias ocorrerá uma outra visita simultânea, ou seja, uma outra visita em que aparecerá tanto o médico quanto o farmacêutico. Então é a alternativa D. Aí você poderia dizer, puxa, mas
E se eu fizesse como um MDC, o que aconteceria? Se vocês fizessem o MDC, ia ser da seguinte forma, né? Vocês teriam que ver aqui qual número, né, em que foram divididos os dois números, tanto o 15 quanto o 19. Então, o 15 e o 9 foram divisíveis por 3. O 5 e o 3, o 5 não dá. Então, somente o número 3, né? Então, nesse caso, o MDC de 15 e 18 seria somente o número 3. Aí vocês têm que interpretar este dado. O que seria esse 3? Não tem lógica, né? Porque se eles visitam a cada 15 dias e outro visita a cada 18, não tem como eles se reencontrarem depois de 3 dias. E nem temos também nas alternativas aqui, né? Então, vocês podem até fazer das duas formas, tanto o MMC quanto o MDC. Só que tem que saber interpretar os dados, tá bom? Vamos para a próxima questão. Para equipar as viaturas de bombeiros, foram usados 2 rolos de cabo de aço de 450 metros e um outro de 600, que deverão ser repartidos em pedaços iguais. Quando fala em repartidos, nós pensamos em divisão. E com maior comprimento, olha só, maior comprimento, a fim de que não haja sobras, a medida de cabo de cada viatura receberá é. Então perceba que vamos dividir e temos um maior. Automaticamente pensamos no que? No MDC, o máximo, o maior, divisor, o repartido e comum entre eles, tá bom? Então vamos lá, vamos dividir 450 e 600, vamos dividir por 2, 450 dividido por 2, quantos que dá? 225, e 600 divisível por 2 dá 300. Como 450 e os 600 foram divisíveis por 2, vamos destacar o número 2. 225 dá para dividir por 2? Não, não dá. Então desce ele. E o 300? 300 dá para dividir por 2, que fica quanto? 150. Como o 225 não foi possível dividir por 2, então não vamos destacar, tá? Ainda dá para dividir por 2? O 150 dá. Então 150 fica 75, 225 não, né? Agora por 3. 225 dá para dividir por 3? Dá, fica 75. 75 divide por 3? Dá, fica 25. Então vamos destacar o número 3, porque tanto o 225 quanto o 75 foram divisíveis por 3, né? 75 ainda dá para dividir por 3, que é 25. Mas o 25 não dá para dividir por 3, então desce ele. Agora aqui só dá por 5, né? 25 dividido por 5 é 5. 25 dividido por 5 é 5. Como ambos foram divisíveis por 5, vamos destacar o número 5. Então agora o 5 dá para dividir por 5, sobra 1, sobra 1. Fechou aqui. Então vamos destacar também o número 5. Então o MDC é só multiplicar o 2 vezes o 3 vezes o 5 ao quadrado, né? E esse resultado aqui, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, dará 150, né? Então, deve-se cortar os 2 cabos em 150 metros cada um, que é a alternativa B, né? Você poderia dizer, professor, e se eu usasse o MMC? Aquilo que eu falei antes. Você até pode tentar por MMC,
mas precisa aprender a interpretar os dados por MMC. Devemos multiplicar tudo isso aqui, lembra? E depois verificar se tem alternativa ou mesmo interpretar. Se multiplicarmos tudo isso aqui, quantos que vai dar? Né? Se você multiplicar 2 vezes 2, né? Vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5, você vai chegar no resultado em 1800. Agora, o que seria esse 1800? Não teria lógica, porque os cabos de aço, um tem 450 metros, outro tem 600. Você precisa repartir, você precisa dividir. Mesmo que você somar, não vai chegar no 1800, tá? Então, interpretando os dados, não daria por MMC, tá? Só por MDC, tá bom? Bom, paramos por aqui. Eu espero ter ajudado e até a próxima.